Dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Glória a Deus, né, por mais um dia de vida. O Senhor é bom. Eu espero que vocês estejam todos bem, abençoados, curados e sarados em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Meus amados irmãos, eu queria trazer uma reflexão neste momento para a nossa meditação, né? Encontra-se em Apocalipse 19, verso 16, onde diz que o apóstolo João, ele viu escrito nas coxas de Jesus, e estava escrito assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Palavra poderosa, né, meu irmão? É isso que Jesus é, irmão. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina de forma absoluta, porque ele é bom. Agora ele só controla aquilo que a gente permite ele controlar. Ele, por sua soberania, ele poderia tomar o controle de tudo, mas não foi assim que ele quis. Em sua soberania, ele entregou o controle deste mundo, desta terra, na mão dos homens, né? Porque ele podia controlar tudo de forma absoluta. Mas aí se aferiu que ele nos deu a liberdade, que chama-se o livre-arbítrio. Ele não controla, não é porque ele não quer, porque ele se limita àquilo que ele falou, porque Deus ele vela para cumprir a palavra de Deus. Deus não é homem de duas palavras. Deus ele é homem de uma palavra só. E esse dito aí, essa narrativa do apóstolo João, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que Rei dos reis? Porque ele nos constituiu como reis e sacerdotes, né? Então, Deus ele nos constituiu rei para que a gente reinasse sobre essa terra. Então, a vontade de Deus, irmão, é clara que Deus ele quer que a gente reine em vida nessa terra. Ele não só nos salva da eternidade para a eternidade, como ele quer que a gente viva uma vida reinando, triunfando sobre essa terra. O Evangelho ele veio para trazer isso, veio trazer esse benefício para o homem. Que o significado e a interpretação da palavra Evangelho significa que são boas notícias. Então aquilo que não é boa notícia não faz parte do Evangelho. Nós precisamos saber separar esse tipo de situação. Porque às vezes eu já vi pessoas elas pegarem parte de passagem bíblica e isolar para defender um sofrimento que Deus não planejou para o homem. Não é a vontade de Deus para o homem. Mas você pode dizer, mas irmão, mas existe. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Como já vi muita gente dizer isso. Mas vamos examinar direitinho o que Jesus está dizendo. Não vamos pegar uma parte e esquecer da outra. Jesus, quando começa a falar, ele diz assim para os seus discípulos: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição. Então, para mim, irmão, Jesus foi muito claro aqui. Foi muito claro. Aqui ele está falando uma linguagem bem acessível para todos. Ele diz: Tenho-vos dito para que em mim tenham paz. Deus ele nos chama, irmão, para viver uma vida de paz. Ele não está chamando e nem está mandando a gente viver uma vida de aflição, não. Apesar que isso é existencial e bem real. Eu não estou dizendo que não existe aflição, não. Eu não estou dizendo que não existe o problema, não. Eu estou dizendo que o problema e as aflições são do mundo. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 1, vai dizer: de onde vêm as vossas guerras? Né? Que guerreia sobre os vossos membros. Vem do interior. Mas Deus ele cuida, irmão, ele trata isso.
Nós não somos obrigados a viver uma vida inteira de guerra, não. E se vier as guerras, nós temos uma armadura espiritual, irmão, que não permite a gente ser destruído. Não permite. Porque Deus é bom, Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Nós temos ferramentas o suficiente, irmão, para vencer. Não é nem vencer a batalha. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores. Então a gente precisa ter essa consciência que somos mais que vencedores. Nós não vamos lutar para vencer o diabo e os seus anjos, porque eles já foram derrotados na cruz do Calvário. E Jesus diz que nós somos mais que vencedores. Então, qual é a nossa batalha hoje, a nossa luta? É manter aquilo que nós já somos mais que vencedores. Então nós lutamos para permanecer na vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Né? Nós não estou dizendo que nós estamos isentos não de situações, o dia mal ele vem, ele pode chegar na vida de qualquer ser humano. Sim, pode chegar a qualquer momento. Mas o problema é como é que eu vou reagir quando vir esse dia mal. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, o verso 24, a partir do verso 24, você vai ver ali uma batalha. Vinham combater contra duas casas. A Bíblia vai dizer que uma casa foi edificada na areia e a outra casa foi edificada na rocha. Então veio o ataque contra as duas casas. Nenhuma das casas estava isento ao ataque. Mas o problema é quando veio o vento, veio a tempestade que combateu contra as duas casas. Uma ficou de pé e a outra caiu. Qual é a diferença? A diferença é que a que estava construída sobre a rocha foi a que permaneceu de pé. Então nós precisamos entender que nossa vida espiritual ela tem que ser construída em cima de uma rocha. Em cima da rocha, porque vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir alagamentos, mas a casa vai continuar de pé. Quem não constrói em cima da rocha, não procura fazer os alicerces, não tem esse devido cuidado que é necessário ter. Eu não tenho dúvida que essa pessoa ela vai até mostrar um resultado maior. Maior no sentido mais rápido. Um resultado muito veloz. Uma velocidade maior do que aquele que construiu na rocha. Mas não vai passar um vento, a casa vai cair. E eu acredito, irmão, também que Deus ele pode acelerar processos. Deus ele pode fazer coisas de formas aceleradas e em tempo recorde. Eu creio nisso também. Porque o povo de Israel passaram 400 anos oprimido dentro do Egito pelo faraó. Na verdade, eles viveram 430 anos lá. 30 anos de paz, prosperidade, tudo tranquilo. E 400 anos foi de opressão, foi de perseguição. Até que o povo tomou uma atitude de voltar para Deus, que o povo esqueceram de Deus. O povo esqueceram de buscar a Deus. O povo virou as costas para Deus. No dia que o povo começou a voltar a olhar para Deus, buscar Deus, Deus falou com Moisés, disse, eu tenho visto a aflição do meu povo. E Deus desceu para socorrer o povo. Não tinha necessidade de o povo passar 400 anos sofrendo, passar 400 anos escravizado. Não precisava disso. Não precisava. Porque Deus resolveu um problema que durou 400 anos. Deus resolveu aproximadamente em 11 dias. 400 anos comparado com 11 dias, meu irmão, é muito tempo, irmão. Então, muitas vezes, irmão, não tem necessidade. A gente está passando pelo processo.
pode estar passando pelo que for, meu irmão. Mas nós não podemos esquecer do Senhor nosso Deus. Ele sempre está disposto, Ele está sempre preparado para nos socorrer, para nos acudir. Eu não sei, irmão, qual é o problema, qual é a situação, qual é a necessidade que você está passando. Mas creia que existe um Deus Todo-Poderoso que não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A Bíblia vai dizer que nele não há mudança, nem sombra de variação, irmão. Tudo que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. Ele pode e Ele faz. Ele não só pode, Ele faz. Porque tem um leproso que sabia que Jesus tinha poder, mas não sabia se ele queria. E Jesus disse para o leproso, eu quero ser limpo. Jesus, Ele quer, irmão. Ele quer. Existem várias formas, se você está enfermo, existe várias formas de você acessar a cura. Porque o sacrifício que Jesus fez nos deu acesso, irmão, gratuitamente sobre essas coisas. Mas o fato de a gente não saber que isso está disponível, a gente fica esperando um dia que Deus quiser. E muitas vezes parece que esse dia nunca chega. Aí muitas vezes a gente pensa que Ele não quer. E a gente não age, a gente não reage. Porque a gente sabe que essas enfermidades, essas doenças não vêm de Deus. Vêm das trevas. Isso são agentes das trevas. Só que o poder de Deus triunfa, irmão, sobre esse tipo de situação. O nome de Jesus, irmão, ele tem poder para fazer milagres e maravilhas. Dois homens de Deus chegaram com o evangelho, João e Pedro, na vida de um homem. Esse homem passou uma vida inteira escravizado, desde o seu nascimento. Atos 3 fala da cura de um paralítico na Porta Formosa. Aquele homem nunca soube o que é pisar no chão, andar como eu e você tem esse direito. Aquele homem nunca teve esse direito. Aquele homem foi privado, meu Deus, desse direito, irmão. Ele foi privado desse direito. Mas um dia, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo chegou na vida daquele homem. E aquele homem decidiu dar atenção, irmão, àquilo que estava sendo transmitido para ele. Muitas vezes pessoas, irmão, não alcançam o milagre, não alcançam aquilo que necessita, porque não dá atenção muitas vezes. Meu Deus, vira as costas muitas vezes, como o povo de Israel fez 400 anos, irmão. Até que um dia o povo se inclinou de volta para o Senhor e um milagre aconteceu. Muitas vezes assim na nossa vida, quando aqueles dois homens chegaram diante daquele homem e disseram, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando o apóstolo disse, olha para nós, aquele homem olhou e o apóstolo começou, não tenho prata nem ouro. Ou seja, o que tu está procurando eu não tenho, mas eu carrego aquilo que tu precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem poderia ignorar, irmão. Quando ele dissesse não tem prata nem ouro, aquele homem poderia virar as costas. Aquele homem ele decidiu ficar com os olhos fitos naquilo que estava sendo transmitido para ele, irmão. E aquilo ali mudou a vida dele para todo sempre, irmão. Um homem que nunca teve o direito de pisar no chão, como eu e você tem. Agora esse homem se encontra se pulando, saltando e glorificando a Deus. Nós entendemos, irmão, que esses milagres, essas maravilhas que Deus continua fazendo até os dias de hoje, só existe uma finalidade, irmão. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E os sinais, infelizmente, eles não vão seguir a todas as pessoas. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crêem. Infelizmente, tem muita gente que não crê.
E a palavra como se cumpre, esses sinais não vão seguir. E aí ficam divulgando que isso não é para hoje, porque não entende. Ah, isso é o dia que Deus quiser. Não entende que Deus já quer. Então, quem não entende o que Deus quer não vai agir à altura, irmão. É assim que funciona. Outros acham, não, eu tenho que me santificar mais para operar isso. Eu tenho que fazer isso. Não é você não, irmão. É o poderoso nome de Jesus. Mas isso não significa que você não precise se santificar. Mas você não pode usar esse processo de santificação para dizer que aquele foi milagre porque você santificou muito. Não. Você precisa santificar para você ver a Deus. Não é para operar os milagres em nome de Jesus. Nós temos necessidade de santificação. Que a Bíblia diz, seguir a paz com tudo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o apóstolo diz assim, não é pela nossa justiça, nem pela nossa santidade que esse homem alcançou plena saúde. Ou seja, ele ali está falando que ele é justo, que é justificado, e é santo. Mas ele usa o ponto de dizer, não é por isso. Foi no nome de Jesus que esse homem foi levantado. Meu irmão, eu creio, irmão, no poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos crer neste poder que há no nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. E Deus quer lhe ajudar. Você precisa crer. Eu quero liberar agora, no nome de Jesus Cristo, onde está toda a fonte de poder, irmão. Se você tiver alguma enfermidade, estiver passando por algum processo, se for algum caroço, seja lá o que for, em qual a parte do seu corpo for, irmão, eu creio que a poderosa mão de Deus alcança aí onde você está. Porque Deus ele não faz exceção de pessoa, meu irmão. Deus ele não veio para um grupo específico. Jesus Cristo ele veio para todo homem. A Bíblia diz em João 3,16 o quê? Que Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não perecesse, irmão, mas tivesse a vida eterna. Deus ele não quer que você pereça, irmão. Tem muita gente perecendo, morrendo, sendo destruída. Não porque Deus quer, mas por falta de conhecimento. Oséias 4,6 Deus diz, meu povo é destruído. Meu povo é aniquilado. Ele está falando de um povo estranho, ele está falando do próprio povo dele. Ele ainda diz assim, meu povo, vê que amor, irmão. O povo se diz assim, meu Deus, meu povo, sendo destruído por falta de conhecimento. E eu quero que você coloque a mão, irmão, nessa enfermidade, nesse caroço, seja lá onde for, porque eu creio no poder que há no nome de Jesus. E eu creio no poder do Espírito Santo e a mão do Senhor alcançando você aí onde você está. Vamos unir a nossa fé, irmão, e crer e declarar o poder de Deus na nossa vida. Provérbios 18:21 diz que vida e morte está no poder da língua. Quem bem a utilizar comerá do seu fruto. Então vamos utilizar a nossa língua neste momento para declarar vida. A Bíblia diz que o Senhor enviou as suas palavras e nos curou e nos livrou da morte. Eu creio nesse poder, irmão. Pode colocar a mão agora e vamos orar e render graças ao Senhor. Deus se agrada, irmão. Em Marcos 11:23 diz, se alguém disser a este monte, ergue daqui, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, e crê no que se diz, assim será com ele. Então nós vamos falar para este monte, neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és o mesmo, hoje, ontem e eternamente. O Teu poder não muda, o Teu poder é o mesmo. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E eu creio, Pai, neste momento, Pai, que essas pessoas também creram, não no homem,
mas creram na tua palavra, creram no teu poder. E arranca agora, neste momento, no poderoso nome de Jesus Cristo, que arranca câncer agora, pela raiz, para que não volte mais. Pai, eu oro por hérnias, Pai. Hérnias desaparecendo, Pai. Eu oro por pernas que fizeram cirurgia, Pai. Eu oro por pernas que fizeram cirurgia, por placas de metais, Pai, sendo dissolvida pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que não muda. O poder é o mesmo. Eu creio, Pai, essas placas sendo dissolvidas. Eu oro por dor de cabeça. Eu oro por todo tipo de enfermidade, Pai. Porque eu creio que toda enfermidade está debaixo do nome de Jesus. Enfermidade, assim eu te digo. Se você tem um nome, saiba que o seu nome está abaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. E você não pode ficar de forma ilegal neste corpo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você agora é templo e morada do Espírito Santo. Confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E permita que o Espírito Santo ele venha fazer morada dentro de você. Permita que esse poder ele resida dentro de você. Você com Deus é maioria. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Creia que algo foi feito em seu favor. Porque Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Vamos agradecer a Deus, irmão, nesse momento. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelos benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado por desfrutar, Pai, de cura divina. Por desfrutar daquilo que o Senhor conquistou para nós, sem nós fazermos esforço nenhum, Pai. Nós só recebemos. Nós só fomos beneficiados pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a continuar nesta pegada, fervorosos no Espírito, continuando e nos fortalecendo, feito Abraão, que foi exemplo como pai da fé. Abraão se fortalecia, dando glória a Deus, e é isso que nós estamos fazendo, Pai, glorificando e dando a honra todinha ao Senhor, Pai, que é digno, Pai, de receber nosso louvor, nossa adoração. Nós te amamos, Jesus, por isso guardamos a tua palavra e praticamos, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.